E por que não o enfermeiro ou a enfermeira abrir, o seu próprio negócio voltado para a área da geriatria? Sim, nós podemos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal, a esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante sobre enfermagem e sobre empreendedorismo. Olha que bacana! Eu sei que muitas vezes a gente sabe que as pessoas têm ali uma certa quebra de paradigmas, porque enfermeiras muitas vezes acreditam que não é muito falado, discutido enfermagem e empreendedorismo. Muitas coisas a gente não aprende na faculdade, não é mesmo? E aí eu venho com essa proposta. Por que não enfermeiras se tornarem empresárias de sucesso, falar sobre empreendedorismo e enfermeiras abrirem seus próprios negócios e terem muito sucesso na sua profissão, ganhar muito mais dinheiro do que realmente elas estão ganhando. Então, venho hoje aqui para trazer para vocês um modelo de negócios que eu implementei comigo e deu muito certo. Bom, eu amo falar sobre enfermagem, amo falar sobre empreendedorismo, é uma coisa que me motiva muito e eu gostaria que você, enfermeira, também tivesse empolgada, tivesse motivada para desenvolver em você capacidades que às vezes você nem mesmo sabe que tem. Eu, em 2016, comecei a montar o meu próprio negócio. Tive algumas dificuldades pelo caminho, mas eu superei. Em 2016, eu fiz o meu plano de negócios, estudei bastante, li bastante livro, artigo, busquei fazer muitos cursos. E aí, eu amo falar sobre empreendedorismo e sobre enfermeiras de sucesso, mas eu nunca ensinei. Então, o que eu venho hoje falar para vocês? Chegou a hora de eu ensinar vocês. Bom, em 2016, como eu havia falado, eu montei o meu próprio negócio. Como assim, Cláudia? Montar o seu próprio negócio? Exatamente, eu sempre tive vontade de montar meu próprio negócio, só que eu tinha medo, eu tinha receio. Na verdade, eu tinha um pouco de insegurança, porque eu falava assim, eu não vejo muitas enfermeiras abrindo os seus próprios negócios. Geralmente, enfermeiras trabalham em hospitais ou em algumas empresas, mas quando contratadas, e não abrindo seus próprios negócios. Então eu falei, mas como assim, Eu vou ser diferente? Tive muito apoio da minha família, principalmente do Eduardo, do meu irmão, que me ajudou muito a empreender. Ele fez faculdade de administração de empresa e me passou muita informação. Isso foi muito bom para mim. Bom, e hoje eu tô aqui para falar sobre plano de negócios. Como assim, Cláudia? O que significa plano de negócios? Plano de negócios existe o passo a passo para você, enfermeira, que quer saber mais sobre empreendedorismo, empreender. O que significa essa palavra empreender? Realizar. Exatamente. Então, se você tem um sonho, aquele sonho antigo que você poderia abrir seu próprio negócio, mas nunca colocou em prática por medo, ou por falta de dinheiro, ou por incentivo de alguém, ou porque você é mãe e tem seus filhos para cuidar, ou por qualquer outro motivo. Então hoje eu tô aqui para falar para você que você é capaz, que você consegue e tem um meio para você alcançar o sucesso e ainda ter muito lucro com isso. Nós sabemos que no Brasil existem milhões de idosos que vão precisar de locais apropriados, adequados, locais que realmente oferecem qualidade no atendimento, tanto home care quanto centro de convivência para idosos, quanto também casas de repouso. E por que não o enfermeiro ou a enfermeira abrir o seu próprio negócio voltado para a área da geriatria? Sim, nós podemos. Aconteceu isso comigo e eu quero desenvolver a sua capacidade empreendedora de desenvolver o seu lado empreendedor e colocar tudo em prática.
Então, o primeiro ponto que você deve saber é o modelo de negócios. Se essa palavra soa muito estranho, é natural. Para mim também soava. Eu falava, plano de negócios? Que negócio é esse? E aí eu fui estudar e descobri que um plano de negócios não é um bicho de 7 cabeças. Se você, enfermeira, está acostumada a resolver 1 milhão de coisas no hospital, o plano de negócios é muito simples. Você tem capacidade e tem chances de adquirir esse conhecimento e colocá-lo em prática. Então vamos lá. Nesse modelo de negócios que vocês estão vendo aqui, existem alguns pontos importantes. O primeiro é saber o quê. Então, no modelo de negócios, que é essa parte em vermelho que vocês estão visualizando, é a proposta de valor. Exatamente. Cláudia, como assim proposta de valor? A proposta de valor, você tem que saber o que o seu negócio vai transmitir de benefício para as pessoas que vão te procurar. Esse é o primeiro ponto. Exatamente, que dor que você tira. Como assim, Cláudia, que dor que você tira? O que você vai entregar, tá? Então, geralmente, se você quiser, como foi o meu caso, eu fiz uma ILPI. Cláudia, o que é uma ILPI? É uma instituição de longa permanência para o idoso. Então, qual a sua proposta de valor? Facilidade na prestação de serviço, qualidade na moradia para o idoso, humanização, respeito. São princípios da minha empresa que eu passo isso para os clientes que eu atendo, que eu acredito que quando o idoso ele tem qualidade de vida, ele tem um serviço que a gente presta para ele com qualidade, com humanização, com respeito, as famílias acabam reconhecendo esse trabalho e passam, né, para outras pessoas que ali aquele local é um local bom, que aquele local realmente atende com qualidade as pessoas. Ah, Cláudia, e se for um home care? Um home care é uma equipe de enfermagem que atende o idoso ou a criança, né? Enfim, mas eu estou falando mais voltado para o idoso, em sua casa. Então, essa equipe de enfermagem tem que ser altamente treinada para atender o idoso na sua casa, certo? Então, qual é a proposta de valor? Tem que estar muito bem definida para você, para a sua empresa, tá bom? Então, é o que é? Então, é prestação de serviço, no meu caso, tá bom? Então, se você for abrir o seu próprio negócio, você tem que estar muito bem definido o que é que você vai prestar de serviço. Bom, e aí a gente fala assim, nessa parte azul são as parcerias principais, atividades principais e recursos principais, certo? Quais são os recursos principais? Quais são as ferramentas, pessoas que você precisa para você fazer o seu negócio dar certo? Então, por exemplo, você não vai precisar de uma equipe, se você for montar uma ILPI ou uma casa de repouso, você vai precisar de uma equipe, geralmente são auxiliares e técnicos de enfermagem, ou tem alguns locais que contratam cuidadores, então você tem que fazer uma escala, geralmente são plantões diurnos e noturnos 12x36, né? Então tem que rodar 24 horas essa escala. Então isso faz parte de recursos humanos, certo? E recursos físicos, Cláudia, o que é? Bom, em uma casa, o que vai precisar? Vai precisar de cama, colchão, e a cama não é qualquer cama, é uma cama com grade. O colchão tem que ter uma capa impermeável para não vazar a urina do idoso, penetrar no colchão. Tem que ter os móveis da casa, geladeira, fogão. O fogão é qualquer fogão? Não, é um fogão semi-industrial. Então, tem pequenos detalhes que para você fazer o seu plano de negócios tem que ser muito bem estruturado. E eu chego lá e vou sair comprando as coisas? Não, de jeito nenhum. Para você comprar um determinado produto, ou um software, ou uma câmera, ou uma cama, seja o que for, você tem que fazer pesquisa de mercado. Então, geralmente são 3 lugares diferentes para você comparar qual é o mais em conta.
né? Então, é sempre importante você buscar economia, para você economizar o máximo que você puder, porque você às vezes vai precisar de dinheiro, de fluxo de caixa lá na frente. Então, não é porque você tem um dinheiro agora que você vai sair torrando, gastando dinheiro. Um exemplo disso é que a fachada da minha empresa sempre foi muito simples. Eu comecei com uma fachada num banner mesmo, e aí as pessoas viam que dentro da clínica às vezes eu falo clínica, tá? Mas é casa de repouso, que é a mesma coisa que instituição de longa permanência para idosos. As pessoas viam que eu não gastei muito com a fachada, né? Tem gente que faz aquela fachada, gasta muito dinheiro ali, não sei quantos, 10, 20 mil reais com a fachada, e eu não fiz isso, tá? Eu coloquei apenas uma fachada simples, não gastei muito dinheiro, mas eu investi dentro. Então tinha boas camas, geladeira nova, televisão nova, e entre outros produtos que eu tinha, que realmente o idoso que fosse usar, ele realmente ia estar se sentindo bem ali naquele local, né? E o atendimento aos clientes é super importante também. Você não adianta ter uma estrutura física super chique, né? Super bem decorada, e ali o atendimento não é humanizado. As pessoas que vão atender tratam mal, ou tratam com indiferença, ou não sabem nem conversar. Então isso não pode acontecer, tá? E aí a parte de atividades principais. Gente, o que a minha empresa faz? Então, a minha empresa faz prestação de serviço para idosos, mas pode ser que você não queira casa de repouso. Vamos supor que você quer um home care. Aí a prestação de serviço não é só para idosos, pode ser para criança, idosos ou pessoas adultas que, por exemplo, saem do hospital e precisa de um atendimento em casa. Fez uma cirurgia e precisa de alguns cuidados gerais de enfermagem em casa. Ah, Cláudia, mas é só com idoso? Não. Se você é uma pessoa que acabou de ter um filho e precisa de auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiras que vão até sua casa te dar um suporte na hora de amamentação, uma orientação como troca de fraldas e entre outras coisas, a equipe de enfermagem é altamente treinada também para oferecer esse serviço. E aí existe uma gama de oportunidades para enfermeiros, auxiliares e técnicos estarem prestando esse serviço. Ah, existe só home care e LPI? Não, também temos centro de convivência para idosos. Ah, Cláudia, me fala mais sobre isso. Você pode ser proprietária de uma casa onde realiza atividades para esses idosos no decorrer do dia. Então lá tem cuidados de enfermagem, alimentação, fisioterapia, terapia ocupacional, entre outras coisas, outras atividades que o idoso passa o dia, é como se fosse uma creche para os idosos. E aí eles podem passar o dia nesses locais e à noite voltar para sua residência, porque geralmente os filhos trabalham de dia e podem ficar com os idosos à noite em casa. Então esse é um outro tipo de opção para quem gosta de trabalhar com idosos. Então você pode ter o seu próprio negócio, simples assim. Ah, Cláudia, mas nós estamos numa época que eu não posso fazer isso. Mas você pode acumular conhecimento para posteriormente colocar em prática tudo isso, tá bom? E também temos as parcerias principais. O que é a parceria principal, Cláudia? Me ajuda que eu te ajudo. Exatamente. Então, parcerias, por exemplo, com enfermeiras de outras ILPIs, tá? Trocando informações de valor. Então, eu conheço, por exemplo, no meu negócio, na minha prestação de serviço, outras clínicas, outras enfermeiras responsáveis técnicas que muitas vezes precisam de informações sobre a vigilância sanitária, sobre produtos, né? Ah, acabou minha luva. Você sabe qual é o fornecedor que você tem? Você está precisando de uniforme para suas funcionárias? Aonde você faz? Aonde você compra? Né? Então, há uma troca de informações de valor ali, tá?
E aí, vamos supor, a minha capacidade de atender os idosos na minha clínica é X, né? Vamos supor 20 pessoas. E aí, eu posso sim estar indicando outras clínicas para outras famílias. Tudo bem? A gente faz isso, tá? E aí, gente, relacionamento com clientes, que é essa parte verde que vocês estão vendo. O relacionamento com o cliente é o seguinte: o cliente, que é os familiares dos idosos, porque geralmente a gente atende em LPIs, né, que são instituições de longa permanência para idosos, a gente atende pessoas orientadas, mas também a gente atende idosos com demência senil e também Alzheimer, Parkinson. Então, o idoso, quem acaba respondendo por ele são os seus familiares, filhos, sobrinhos, enfim. E como manter esses familiares apaixonados pela prestação de serviço que você faz, tá? Isso seria o relacionamento com o cliente, manter a relação com os seus clientes. Por exemplo, quando acontece algum problema, vamos fazer uma reunião para a gente acertar o que aconteceu? Vamos tomar um café? Eu vou esclarecer dúvidas, né, sobre o que aconteceu. Pode ser online, pode ser presencialmente. Eu sei que atualmente não está sendo presencialmente, tá? Está sendo online. Mas é super importante. Ou através de videochamada, ou através de WhatsApp, e-mail, mas a comunicação tem que ser eficiente. Sem essa comunicação eficiente, não há um bom relacionamento com os clientes, tá bom? E cada dia que passa, o familiar acaba tendo mais confiança no seu trabalho, acaba desenvolvendo ali uma relação muito próxima, né? Porque você acaba cuidando do ente querido, né? Do patriarca da família ou da matriarca da família. Então você acaba tendo muito contato com os filhos, com os netos, com os familiares próximos a esse idoso, tá? E os canais, como que você vai descobrir os seus produtos ou serviços, tá? Então, gente, o que acontece muito que os canais pode e deve ser divulgado pela internet, tá? Antigamente era mais utilizado o quê? Anúncios em outdoor, anúncios na televisão, mas geralmente são extremamente caros, né? E hoje nós temos as mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube para você divulgar como um meio, como um canal de divulgação da sua prestação de serviço, do seu negócio. Bom, os segmentos de clientes, para quem você vai vender? Ou prestar esse serviço para quem? Qual o público que você vai prestar esse serviço? Então, geralmente, gente, o público que você vai, no caso da ILPI, é quem? Não é diretamente o idoso, são quem? Os filhos dos idosos e seus familiares, porque nem sempre o idoso tem filhos. Então, às vezes, pode ser um sobrinho próximo ou alguém que tome conta daquele idoso, principalmente se ele for incapaz, né, de responder por si próprio. É a parte de para quem, tá? Então, os relacionamentos com os clientes é super importante, os segmentos e os canais. E a proposta de valor, só retornando um pouquinho, é o quê? E como são as parcerias principais, as atividades principais, qual é o teu ramo, né, de atuação e os recursos principais, certo? E tudo isso, gente, envolve custos. Quanto custa tudo isso, certo? E é isso que a gente vai falar agora. A parte de quanto custa, existem dois segmentos. Um é a estrutura de custos, de quanto dinheiro eu preciso para tocar o meu negócio. Gente, a pessoa que não for controlada financeiramente, ela pode ter muito difícil nessa parte de estrutura de custos. É como se fosse uma torneira, entende? É por onde vai sair, né, o dinheiro que entrou. Exatamente. As fontes de receita é a entrada e a estrutura de custos é a saída. Então, a receita e a despesa de um negócio é de vital importância.
Eu falo que todo segmento tem grande importância, mas esse é um dos principais. Esses dias mesmo, eu estava passando em uma avenida aqui da minha cidade e eu vi que aproximadamente uns 6 meses fizeram uma linda fachada, fizeram uma reforma muito grande em um estabelecimento e eu observei que veio a pandemia. Tá bom, veio a pandemia e eu fiquei observando aquela reforma que devem ter gastado aí, em média, 100 mil reais. Fizeram uma fachada enorme, gastaram bastante, fizeram uma fachada bonita, colocaram aquelas letras gigantes, garrafais, assim, bem chamativas. E eu vi gente trabalhando naquele estabelecimento e eu só fiquei calculando, né? Eu falei, nossa, deve ter investido uma grana ali violenta. Bom, passei há pouco tempo neste local, o que tinha? Aluga-se. Entendeu? O que aconteceu? Veio a pandemia, a pessoa não teve ali uma reserva, porque gastou todo o dinheiro que ela tinha na reforma, na fachada, com a mão de obra dos pedreiros para fazer a reforma, muitas vezes pagou o arquiteto ou o engenheiro. Agora eu falo, não era melhor a pessoa ter alugado um local menor, ter gastado menos e ter esperado ali para começar o negócio? Então, assim, a pessoa não se planejou, não é mesmo? Bom, às vezes por inexperiência, às vezes por outro motivo, né? Às vezes empolgação, né? A pessoa tinha um dinheiro ali, foi empolgado, foi fazendo. Então, ó, essa pergunta da estrutura de custos é uma das principais que você tem que fazer. Quanto vai custar contratar funcionários? Nós sabemos que contratar pessoas para trabalhar em um estabelecimento é de suma importância, mas no começo, gente, era eu e eu. Eu fazia absolutamente tudo, tá? Cláudia, mas como você conseguia? Com força de vontade, né, gente? Com força de vontade você consegue tudo na sua vida. Superei as dificuldades uma de cada vez, tá bom? Por exemplo, eu fazia perguntas de quanto vai custar o aluguel do imóvel. Se eu fizer uma reforma, eu vou poder abater esse valor no preço do aluguel? Então, tudo isso foi conversado com o proprietário da casa antes de começar a executar meu plano, tá? Outra coisa que você tem que pensar, o imóvel é meu ou o imóvel é alugado? Então, no curso que eu fiz, no Sebrae, o que foi orientado é que em vez de você comprar o imóvel, é muito melhor, né? As chances são de dar mais certo se você alugar em vez de você comprar, porque é um investimento muito alto e às vezes pode dar errado, né? E aí, depois você fica com aquele imóvel parado, não é mesmo? Então, todas essas questões são importantíssimas para quem está pensando em abrir seu próprio negócio. E a parte de dinheiro, gente, quando você, é outra coisa que eu sempre dou de dica, isso aqui é super importante, que você tem que pensar. A parte de recursos humanos é uma parte do seu negócio que custa muito caro, porque você tem que pagar, além dos impostos, você tem que pagar o fundo de garantia por tempo de serviço, você tem que pagar o salário desses funcionários, as folgas, 13º, férias e tudo isso, gente, acaba saindo caro, não é mesmo? Então, você tem que fazer um bom planejamento para ver quando você vai contratar essas pessoas e se você realmente vai ter condições de pagar, tá bom? Porque todo mundo que trabalha quer receber, não é mesmo? E agora a gente vai falar da fonte de receita. Dinheiro que entra no caixa. Então, quando é, por exemplo, uma ILPI, as fontes de receita, né, é a mensalidade do idoso, o quanto ele vai te pagar. Então, pode ser através de boleto bancário, pode ser através de transferência bancária, dinheiro ou cheque, tá bom?
E o pagamento geralmente é antecipado. Então, se o idoso vai entrar amanhã a família já tem que pagar. Não caia no erro de ficar com o idoso cuidando por um mês e deixar depois a pessoa te pagar, porque isso não dá certo, tá? No começo, gente, eu não sabia fazer essa parte de fluxo de caixa, não sabia gerar um boleto, não sabia tirar nota fiscal. Eu tive que aprender humildemente perguntando como que faz isso. Então, você que tem medo às vezes, eu não sei fazer tudo isso, Cláudia. Pergunte, se informe, não tenha vergonha de perguntar, tá? A pior coisa é quando você tem uma dúvida, fica com vergonha e não pergunta. Isso é o pior erro da vida das pessoas. Então, tenha humildade para reconhecer que você não sabe tudo e para aprender e para consertar o que der errado. Eu falo que é igual uma criança. A criança, ela nasce e vai ali aos pouquinhos engatinhando e aprendendo a andar, não é mesmo? É você no mundo do empreendedora. Você vai levantar, cair, andar um pouquinho, cai, levanta, tenta de novo, cai, levanta, tenta de novo. Uma criança, na fase de desenvolvimento, vocês sabiam que a criança, para ela aprender a andar, ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, em média, mais de 4.000 vezes? Exatamente. Então, por que você, vendo esse vídeo, se empolgou, quer abrir seu próprio negócio, acha que na primeira oportunidade você já vai acertando tudo? Não, não é tão simples assim. Você vai ter que aprender uma série de coisas novas, entendeu? E lembre sempre da criança andando. E é exatamente na vida empreendedora. Você vai, cada dia que passa, tendo mais confiança, tendo mais segurança e aprendendo com seus erros. Assim foi comigo e assim vai ser com você, tá bom? E aí, na prestação de serviço, voltando aqui para as fontes de receita, tá? Você precisa ter um grande equilíbrio. Por exemplo, quando você recebe ali, eu vou dar um exemplo, recebi a primeira mensalidade, R$1.000. Você nunca pode pegar esses R$1.000 e gastar com coisas que não são realmente necessárias. Então, você tem que andar com um caderno na mão e anotar absolutamente tudo. Você gastou 10 centavos com alguma coisa, vamos colocar, gastei com uma caneta, R$1, R$1,50, não sei. Você vai anotar nesse caderno, gastei dia 30, R$1, caneta, papelaria. E aí, no final do mês, você vai juntar tudo isso, ou semanal, ou quinzenal, ou uma vez por mês, vai juntar tudo isso numa planilha de Excel e vai fazer seu fluxo de caixa. Isso é extremamente importante. Se você não é controlada nesse quesito de entrada e saída, aprenda e organize-se primeiro. Tenha primeiro uma educação financeira para depois você entrar nesse mundo empreendedor. Sem educação financeira é bem difícil. Então, às vezes, você não tem muito esse conhecimento, busque esse conhecimento aqui comigo e você vai ficar 10 nas suas finanças, tá bom? As primeiras mensalidades que vão entrando, você vai economizar uma parte dessas mensalidades para que você tenha ali, movimento de caixa, tá bom? Porque sempre vai ter alguma coisa que você tem que ter uma reserva para você não precisar ficar pegando dinheiro emprestado de alguém da sua família ou ficar pegando dinheiro do banco, fazendo empréstimos, tá? Então, esse ponto da estrutura dos custos é muito importante, tá? Se você realmente não tem controle, então realmente vale a pena você prestar mais atenção. Às vezes, uma pessoa da sua família que tem mais experiência com essa parte financeira, alguém pode te ajudar para você ter bastante controle disso, tá? E o fluxo de caixa tem que estar nas tuas mãos. Você tem que fazer isso muito bem feito, porque senão você vai se perder no meio do caminho e aí você não vai ter sucesso. E não é esse o nosso objetivo, né?
Nosso objetivo é você investir e depois você ter retorno sobre aquilo que você investiu, tá bom? E é isso, pessoal. Esse modelo de negócios, eu falei um pouco de cada um aqui, então só resumindo rapidamente, o como fazer o modelo de negócios vai começar com as principais parcerias principais, atividades principais e recursos principais. O que você vai fazer entra na sua proposta de valor. Para quem é o relacionamento com os clientes, os canais e os segmentos de clientes, tá bom? E o quanto entra na estrutura de custos e nas fontes de receita, tá bom? E é isso, pessoal, nosso modelo de negócios. E se vocês gostaram desse vídeo, eu espero ter ajudado. Pode deixar o seu like, pode compartilhar. E se você quiser deixar perguntas aqui para mim, pode deixar perguntas que eu vou esclarecendo no decorrer do tempo, tá bom? Pode deixar seu e-mail também aqui embaixo no vídeo para a gente ir se comunicando, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!